Senhor ressuscitou. Aleluia. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, no reunião no amor. Meus irmãos e minhas irmãs, sede muito bem-vindos. Convido-os a participar desta alegria de Cristo ressuscitado. A cada um de vós aqui presente, de modo especial, inclusive os grupos inscritos, o Centro Social da Irmandade de São Turcato, de Braga, a Paróquia de Carreiras, de Porto Alegre, Castelo Branco, e também de Santa Vitória, Estremoz, Arquidiocese de Évora. Mas o pecado é contrário à alegria. Devemos também nós procurar ressuscitar com Cristo para uma vida nova, para viver na alegria dos filhos e filhas de Deus. Reconheçamos por isso mesmo as nossas misérias. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus, Criador de todas as coisas, que destes aos homens o preceito do trabalho, fazei que a atividade, agora iniciada, sirva para promover o progresso humano e propagar o reino de Cristo.
Eu que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Encontrou lá um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado de Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo juntou-se a eles e, como era da mesma profissão, fabricante de tendas, ficou em sua casa para trabalharem juntos. Todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, procurando convencer tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo consagrou-se totalmente à pregação, afirmando aos judeus que Jesus era o Messias. Mas, perante a oposição e blasfémias deles, sacudiu as vestes e declarou-lhes: o vosso sangue recaia sobre as vossas cabeças. Eu não sou responsável por isso. A partir de agora, vou dirigir-me aos gentios. Saiu dali e foi para a casa de Tício Justo, homem que adorava a Deus e morava junto da sinagoga. Entretanto, Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor, ele e a sua família, e muitos coríntios que ouviam a palavra de Paulo abraçavam também a fé e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra poderão ver a salvação do
exultai de alegria e cantai. Diante dos povos, manifestou Deus a Aleluia, aleluia, não vos deixarei órfãos, diz o Senhor. Voltarei para junto de vós, e exultareis de alegria. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: daqui a pouco já não me vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. Alguns discípulos disseram entre si: que significa isto que nos diz? Daqui a pouco já não me vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. E ainda, eu vou para o Pai. E perguntavam: que é esse pouco tempo de que ele fala? Não sabemos o que está a dizer. Jesus percebeu que o queriam interrogar e disse-lhes: procurais entre vós compreender as minhas palavras? Daqui a pouco já não me vereis, e pouco depois voltareis a ver-me. Em verdade vos digo, chorareis e lamentar-vos-eis, enquanto o mundo se alegrará. E estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, difícil era a missão de São Paulo em Corinto. Na verdade, tratava-se de uma cidade com 2 portos. E então, com todos os perigos e perdições equivalentes a tanta gente que ali chegava, que procurava diversão, que depois de passar meses num barco, ou até mesmo piratas que por ali paravam, iam para a terra com péssimas intenções. Tratava-se ademais de uma cidade que prestava culto a uma deusa, a deusa Afrodite. E assim,
era considerada por muitos uma cidade de perdição. Ora, São Paulo, em primeiro lugar, procura o abrigo de uma família, procura não ser pesada a ninguém e por isso vai fabricar tendas. Com isso tinha algum retorno financeiro e podia ter e aproveitar o tempo para as suas missões, para as suas pregações. Mas curiosamente ali em Corinto, que era uma cidade de perdição, a Escritura mostra-nos também que numerosas foram as conversões. O que significa que aquelas pessoas que não encontravam verdadeira alegria no pecado foram encontrá-la em Deus. E assim acolhiam a pregação de Paulo e numerosas foram as conversões, numerosos foram os batismos. É muito interessante, então, em primeiro lugar, como não podemos ver certos casos ou certos locais como perdidos. Mas às vezes, onde se vai acender a luz, dissipam-se as trevas. Foi o que São Paulo fez. Acendeu a luz diante daquela gente que vivia nas trevas. E bem podemos dizer como o profeta Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Essa luz que é Cristo. Essa luz que devia assim iluminar aqueles homens que viviam em trevas. Essa luz à qual tantos aderiram. É interessante imaginar São Paulo diante daquelas circunstâncias. Num trabalho humilde, despretensioso, numa família, para não ser pesado. Ao mesmo tempo, certamente que ele ia fabricando aquelas tendas, ia conversando. E sabemos bem o que é que ia no coração de São Paulo. Ora, se uma pessoa fala daquilo que o coração ama, certamente enquanto ele trabalhava, estava também a fazer o seu apostolado. Ou então, em momentos de silêncio, de oração. É muito interessante esta leitura no dia de hoje em que rezamos pela santificação do trabalho. Quer dizer, São Paulo não tinha como fim último o dinheiro. Pois afinal o dinheiro é um péssimo senhor. É ótimo quando ele é escravo. Mas quando ele se torna o nosso Senhor, estamos perdidos, deixando-nos escravizar pelo dinheiro. São Paulo não tinha o dinheiro como um senhor. Não podeis ter dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, bem que advertiu Jesus. São Paulo tinha aquele rendimento como um meio de subsistência, um meio de poder desenvolver o seu apostolado, meios que ele agradecia, aliás, quando, por exemplo, os próprios filipenses lhe mandaram doações, as quais ele, na sua carta, também vai agradecer. Então aceitava, inclusive, as doações, mas não vivia somente delas, mas também do fruto do seu trabalho. E é muito bonito a forma assim como nós devemos considerar o trabalho. Em primeiro lugar, o trabalho como um meio de nos santificarmos. De fato, já era aquela maldição de Deus a Adão: comerás o pão com o suor do teu rosto. Precisamos do trabalho para ganharmos o pão. Entretanto, não devemos ver o trabalho em si como uma maldição. Tal seria. Tantos que procuram trabalho e não consideram propriamente que o estado de inatividade ou de ócio que seja uma bênção. Aliás, a palavra ócio é o contrário de negócio. A negação do ócio vem do latim. Então, o ócio costuma ser até perigoso, porque é no ócio, muitas das vezes, que caímos no pecado. Enquanto estamos entretidos, não temos tempo para pecar. Se estamos no ócio, começa logo a vir outras coisas à mente.
Mas o trabalho é um meio de nos santificarmos, desempenhando-o com alegria, vendo nele o pão que sustenta a nossa casa, vendo nele um meio de procurarmos com legitimidade aumentarmos os nossos bens, mas sem nos esquecermos da caridade que devemos fazer com o próximo, procurando assim um meio de nos sustentarmos e sem esquecer que o trabalho tem outra função importante dentro da justiça distributiva, pois aquilo que descontamos não só socialmente serve para aqueles que pouco ou nada têm, como um dia servirá para quando nos reformarmos, seja muito ou pouco, mas descontamos. Então, dentro da justiça distributiva, estamos a auxiliar também concretamente com o fruto do nosso trabalho. Mas eu não queria deixar de chamar a atenção, em segundo lugar, para o trabalho, o local de trabalho, como um lugar onde podemos fazer apostolado. É um areópago do mundo moderno. Ali às vezes não entra Deus, porque os que vão para lá não o levam consigo. Se nós formos trabalhar, se a nossa boca falar daquilo que vai no nosso coração, se fizermos apostolado no nosso local de trabalho, e às vezes não é só por aquilo que dizemos, pelo nosso testemunho, pela nossa honestidade, pela nossa caridade, pela nossa bem-querença, pela nossa simpatia, pelo nosso respeito com o cliente ou com aquele que nos procura, pois ali é um lugar de evangelização também. Ali é um local onde podemos vir a ser outros Paulos. E não adianta dizer, ali é um lugar de pecado, porque toda a gente critica toda a gente contra o patrão, toda a gente fala mal, toda a gente... Olha São Paulo em Corinto. Se São Paulo pensasse, Corinto é uma cidade de pecado, não vou querer saber de Corinto, e fosse-se embora. Não havia aquele número de conversões. Assim também é muito fácil pensarmos, no meu trabalho ninguém vai à missa, só eu. No meu trabalho andam todos a falar mal de todos. Ali ninguém respeita ninguém. Pois então o desafio pode ser maior, mas é um desafio. Acender a luz, que é Cristo, para dissipar as trevas que existem no nosso ambiente de trabalho. É importante. É um meio de santificarmos o nosso trabalho. É um meio de nos santificarmos a nós. Então, irmãos e irmãs, pode ser difícil? Pode. É um desafio, sem dúvida. Mas depois fazemos daquela nossa igreja doméstica, da nossa família, do local onde nós retornamos do trabalho, um pequeno paraíso. E então trata-se não só de santificar o trabalho, como também a nossa casa, através da oração em família, através da paz e tranquilidade, para ali termos um pequeno refúgio, um pequeno paraíso. E então descobrimos melhor aquilo que o Senhor Jesus nos diz, dos sofrimentos que depois se transformam em alegrias, da tristeza que depois se transforma em alegria. Assim às vezes também no nosso trabalho, pesa-nos, começamos a pensar em férias, começamos a pensar na nossa casa, mas depois vamos dar mais valor aos nossos tempos de férias, não férias de Deus, hein? Férias de Deus são sempre perigosas. Férias do trabalho, não é férias de Deus. Vamos dar ainda maior valor ao papel da família, a esse pequeno paraíso onde nos descansamos e retemperamos forças para voltarmos então à nossa atividade diária. Um e outro de extrema importância. São Paulo santificou o trabalho, São Paulo santificou-se a si, São Paulo santificou aquela família na qual residia. Eis novos Paulos nos areópagos do mundo moderno, que são necessários, e cada um de vós estáis então chamados a multiplicar essa ação,
da vossa santificação, santificando o vosso trabalho, santificando-se na vossa família, santificando-se no mundo de hoje. Irmãos e irmãs, se a morte de Jesus causou tristeza e amargura, a sua ressurreição é viva alegria que permanece. Oremos ao Pai que o ressuscitou, dizendo: Senhor, tornai firme a nossa esperança. Senhor, tornai firme a nossa esperança. Pelos que pregam a palavra entre os judeus e com desassombro proclamam que Jesus é o Messias, para que nenhuma oposição os desanime, oremos com alegria. Pelos povos de duas partes da Europa que fazem esforços sérios pela unidade, para que reconheçam as suas raízes cristãs, oremos com alegria. Pelas famílias que recebem em suas casas os missionários que não têm onde morar, para que eles se possam dedicar à pregação, oremos com alegria. Por aqueles que entristecem e choram ao verem tanto mal que há no mundo, para que a esperança cristã os reanime, oremos com alegria. Por todos nós que fomos resgatados pela morte e ressurreição do Senhor, para que Ele nos faça compreender as suas palavras, oremos com alegria. Senhor Jesus, que prometestes ficar no meio de nós, fazei-nos descobrir-vos nos mais pobres. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por todos nós esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, toda a sua santa igreja. Senhor, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca nos falte este auxílio do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram a esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizemos a palavra da ressurreição.
caminho da vida. Em seu lado viverá a plenitude da alegria. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá a plenitude da alegria. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus, sois o meu único Pai. Para os santos da terra admiráveis em seu poder, Pai, todo o meu afeto. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá a plenitude da alegria. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, e está nas vossas mãos o meu destino. Couberam-me em partilha terras aprazíveis. Muito me agrada a minha sorte. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá a plenitude da bendigo o Senhor por me ter aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. O Ele a meu lado não vacilará. O Senhor me apontará o caminho da vida. A seu lado viverá a plenitude da alegria. 「
Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena na vossa presença, delícias eternas à vossa direita. O Senhor me apontará o caminho da vida, a seu modo viverá, a plenitude da glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos redimiu, glória ao Espírito que nos santifica. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos redimiu, glória ao Espírito que nos santifica. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho que nos redimiu, glória ao Espírito que nos Oremos. Senhor, que nos fizestes participar na mesa da unidade e da caridade, dai-nos a graça de realizar a obra que nos confiastes para obtermos o sustento da nossa vida terrena e trabalharmos diligentemente na edificação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Adesso io vado a bendire gli oggetti religiosi. Oremos.
Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Por vezes, ao estarmos aqui sentados, não nos damos conta de toda uma equipe cá por trás e trabalha. Olha o papel dos nossos vigilantes para a vossa segurança e para a ordenação das coisas. Olha o nosso organista que ali está a tocar o seu órgão. Ou aqueles que estão a ver aí pela televisão não se dão conta, mas estão aqui 3 rapazes da Canção Nova, atrás das câmaras, a trabalhar para que as imagens cheguem em vossa casa, assim como aqueles que estão lá no estúdio. Temos técnicos de som lá em cima que não os estamos a ver, mas eles estão-nos a ver a nós. As senhoras da limpeza, que antes deixaram tudo impecável, para que nos sentíssemos num ambiente limpo. Além de todos aqueles que se ocupam de algum ministério, os acólitos, o nosso reverendíssimo Padre Sérgio hoje esteve aqui no canto e muito bem a animar a celebração, com o seu canto, os ministros extraordinários da comunhão. Pedro, nós aqui sentadinhos e quantos a trabalhar para o nosso bem. De repente ides agora almoçar, alguém vai estar neste calor atrás das panelas. Vede como assim dependemos uns dos outros. O trabalho não é para o egoísmo, mas é um serviço. E ver o trabalho assim como um serviço aos nossos irmãos, nos quais fazemos o mundo progredir e crescer, é vê-lo então em função do progresso e da edificação do reino de Deus. Pois, trabalhai pela vossa santificação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.